Manual Prático de Campanhas Cívicas. Autor: Domingos da Cruz, doutor em Filosofia Contemporânea. Sumário. Introdução. Capítulo 1. Conceitos-chave. 1.1. Campanha e unidade. 1.2. Causa e mudança. Capítulo 2. Objetivo e ação realista. Capítulo 3. Ação não violenta ou desafio político. Capítulo 4. A lição da história com respaldo histórico. Capítulo 5. Alguns métodos não violentos de campanha cívica. Capítulo 6. Campanhas recentes bem-sucedidas. Capítulo 7. Plano modelo síntese de campanha. Capítulo 8. Base legal para campanhas cívicas, o direito de resistência. Capítulo 9. Medo. Introdução. Vamos nos debruçar sobre campanhas cívicas. O que são afinal campanhas cívicas? E qual é a relevância de abordarmos este assunto? É preciso estabelecermos a distinção entre campanhas cívicas e outros tipos de campanha, porque existem múltiplas variações de campanhas. Vou distinguir campanhas cívicas das campanhas político-eleitorais, por exemplo, e campanhas publicitárias. Em períodos de realização de eleições nas democracias, não estou a afirmar que Angola seja democracia. Não é o caso. Angola é uma ditadura. Angola não tem democracia e nunca teve. Estou a referir-me a campanhas eleitorais nas democracias. O que acontece é que em campanhas eleitorais visa-se, por exemplo, chegar à presidência da República ou ser governador de uma província, ou ser administrador municipal, entre outros cargos. Para isso, faz-se campanhas eleitorais, ou pode suceder que uma campanha eleitoral se pode enquadrar no quadro de um referendo. Existem países onde problemas ou assuntos controversos são levados a referendo. Imagine que os cidadãos de um país gostassem de decidir se devessem fazer parte ou não da União Europeia, tal como aconteceu no Reino Unido. Para o efeito, realizaram um referendo para que a população pudesse decidir se permaneceria ou não na União Europeia. O que aconteceu é que houve campanhas políticas, uns a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia e outros contra. Houve uma campanha e aconteceu uma votação em referendo para decidir a permanência ou não. Essas são campanhas de natureza política. Existem também as chamadas campanhas publicitárias. Se o Gonçalves ou o Marcos tiver um produto e gostaria de vender este produto, é necessário que realize uma campanha para vender o seu produto. A este tipo de campanha chamaríamos por campanha publicitária, sendo a sua finalidade vender o produto. Veem isso quando assistem à televisão. Veem campanha da Coca-Cola, campanha da Unitel ou de outras empresas que precisam vender os seus produtos. O que nós vamos abordar é diferente. Nós vamos focar-nos em campanhas cívicas. O que são campanhas cívicas? As campanhas cívicas constituem-se como um conjunto de ações, um conjunto de práticas que visam resolver problemas na comunidade que têm que ver com os nossos direitos humanos, civis e políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e bioéticos. Isso é que são campanhas cívicas. As campanhas cívicas constituem-se como sendo um conjunto de ações que visam resolver problemas relativos aos direitos e liberdades fundamentais nas nossas comunidades, e essas campanhas, claro, podem ser de âmbito local, podem ser no seu bairro, no seu município, na sua província, e existem também campanhas de âmbito nacional e internacional. Isso é que são campanhas cívicas. Portanto, cidadãos comprometidos com seu próprio país, com a sua pátria, juntam-se para exigir, para responsabilizar aqueles que têm cargos públicos, aqueles que têm dever de providenciar aquilo que é necessário para concretizar os seus direitos fundamentais. Gostava então de dar um exemplo. Vamos imaginar
que as pessoas que vivem no Lombe não têm acesso à água potável. Noutro caso, pode ser que vamos imaginar que na Carianga de Baixo não tem escola ou a escola é uma escola sucateada, uma escola que não é escola em rigor, uma escola sem porta, sem gabinete do diretor, sem quartos de banho, sem eletricidade, sem janelas. Perante esta situação, os cidadãos, tanto os do Lombe, que não têm água, quanto os da Caringa, cuja escola, na verdade, nem merece o nome de escola porque não têm as condições necessárias para ser uma escola, decidem juntar-se para realizar campanhas cívicas que constituem num conjunto de métodos de ações que nós veremos mais adiante, com vista a exigir àqueles que tenham o dever de providenciar o necessário para o fazer. Neste caso, exigir àqueles que detêm o poder político enquanto governantes. Neste caso, podia-se exigir a quem especificamente? O administrador, ao diretor provincial da educação ou ao departamento responsável por providenciar a água, dependendo do que vocês estão a exigir. A exigência pode ser dirigida ao ministro, ao presidente, etc. Capítulo 1. Conceitos-chave. Para podermos compreender como se fazem as campanhas cívicas, um conjunto de conceitos e definições-chave é necessário. Geralmente, a definição é algo mais restrito. Os conceitos são mais elásticos. Os conceitos, do ponto de vista de compreensão, são mais abertos. Um conceito é diferente de uma definição. Uma definição é algo mais restrito e os conceitos são mais abertos. As definições estão contidas nos conceitos. Podemos olhar a relevância de conceitos fundamentais para compreender, por um lado, o que são campanhas cívicas. Não só compreender do ponto de vista conceptual, do ponto de vista analítico, mas também a compreensão desses conceitos fundamentais que eu chamei aqui de conceitos-chave, são importantes para que você passe não só a dominar o que são campanhas cívicas, mas também como realizá-las na prática. 1.1. Campanha e unidade. O primeiro conceito é o de campanha. Já disse, é basicamente um conjunto de ações, porque campanha não é uma atividade isolada, é um conjunto de atividades que vão fazer com que possamos concluir o que está efetivamente a ser objeto de campanha. Idealmente, não se faz campanha de forma isolada, individualmente. Há pessoas que se podem atrever a fazer, mas o habitual e para que haja possibilidade de sucesso é recomendável que se faça uma campanha cívica que exija às autoridades a garantia e o respeito pelos nossos direitos de forma unida, onde haja um conjunto de cidadãos que se engajem. Outro conceito importante é o conceito de unidade. Aqui, a unidade não é só uma questão puramente conceitual. Não é só uma questão de definição de unidade. Trata-se mesmo da unidade no sentido prático. Aquela ideia segundo a qual a união faz a força. Ou seja, um gonga sozinho, isolado, não consegue fazer as coisas, mas em conjunto poderá efetivamente ter muito mais possibilidade de sucesso e até a possibilidade também de ganhar uma batalha cívica do que quando ele estiver sozinho no combate cívico, essa luta pela transformação, pela exigência dos direitos básicos e fundamentais. 1.2. Causa e mudança. Outro conceito importante que se deve ter em conta quando se está a planear, a programar uma campanha cívica é o conceito de causa. Tu não podes planear uma campanha cívica, criar esta unidade sem que haja uma causa que te vos mova. É preciso que haja uma causa. Ou seja, qual é a razão de lutarmos para nos engajarmos nesta ou naquela campanha cívica? Permitam-me voltar ao exemplo da Caringa acima. Neste caso, a unidade dos cidadãos para a campanha terá uma causa. Qual é a causa? O direito à educação. Vão lutar pelo direito à educação,
pressionando para que haja uma escola naquela comunidade, exigindo a construção de uma verdadeira escola. Se a escola já existe, mas é um escombro, como é comum em Angola, então vão exigir a reabilitação para tornar aquilo em uma verdadeira escola. Mas não basta que tenhamos uma causa, ela é a chave, ela é importante, mas é igualmente necessário que tenhamos consciência de que no fim da nossa campanha nós temos de fazer com que a realidade seja transformada. Explico o que pretendo dizer com a transformação da realidade. Daí o conceito de mudança, que é igualmente importante. Em 2015, eu e outros companheiros fomos aprisionados por causa do meu livro Ferramentas para Destruir o Ditador. O que aconteceu? Enquanto estivemos na prisão, um conjunto de organizações da sociedade civil, tanto dentro quanto fora de Angola, assim como cidadãos angolanos e estrangeiros, decidiram realizar múltiplas campanhas cívicas pela nossa libertação. Qual foi a causa da campanha? A causa era garantir a nossa liberdade física, por um lado. E o que é que aconteceu após a nossa liberdade? Aconteceu o que chamaríamos de mudança. Aconteceu o que chamaríamos de transformação, ou seja, quando se está a fazer uma campanha cívica, o ideal, embora nem sempre se consiga, é alcançar a mudança, mas é preciso que fique claro para que aqueles que programam uma campanha cívica, que a campanha tem de ter uma causa e visar uma mudança. O que é que aconteceu depois da campanha cívica? A realidade era de presos, mas as campanhas transformaram a nossa condição de presos em pessoas livres. Nós saímos da prisão, o que significa que a campanha resultou. Não só tinha uma causa, mas também se transformou efetivamente em mudança. Voltemos ao Lombe. O pessoal do Lombe, se decidir exigir água, deve continuar a se bater para que o direito à água, cuja falta é a causa da campanha, seja concretizado. E quando é que haverá a concretização? Quando houver mudanças na comunidade, quando as pessoas tiverem acesso à água na torneira, nas suas casas. Aí sim alcançou a mudança que moveu as pessoas a se unirem para avançarem uma campanha cívica. Capítulo 2. Objetivo e ação realista. É preciso igualmente ter em conta que quando se avança para uma campanha cívica, tem de se definir com clareza, bastante clareza, o objetivo a ser alcançado. O grupo não pode programar uma campanha cívica sem ter um objetivo. E parece-me que começa a ficar bastante claro que, para além das pessoas terem consciência do que é campanha, é necessário que as pessoas estejam unidas e que haja uma causa. Essa causa é que os moverá para gerar a chamada mudança ou transformação da realidade, a partir da qual atuam. Quer queiram, quer não, o simples facto de haver uma causa e ser necessária a mudança obrigatoriamente tem de haver um objetivo a ser alcançado. Aqueles que lutaram pela nossa libertação tinham como objetivo tirar-nos da nossa condição de presos para pessoas fisicamente livres. Foi este objetivo que gerou a chamada transformação da realidade e que, portanto, não se pode fazer campanha sem um objetivo claro. E isso, no nosso contexto, parece-me importante nós sublinharmos por uma razão muito simples. Nós temos um grande problema porque existem pessoas que se dedicam à vida cívica e não têm objetivos muito claros nas ações às quais se envolvem. Fazem as coisas por fazer, sem ciência nem método. Por isso é que muitas vezes vês, por exemplo, numa manifestação, no mesmo cartaz falam da mesma coisa. Vão para uma manifestação onde gostariam, por exemplo, de exigir a diminuição dos preços dos combustíveis, mas num cartaz ou diferentes cartazes escrevem muitas coisas, nomeadamente desemprego, falta de água, falta de eletricidade, corrupção, fome, violência, falta de saúde, entre outras coisas.
É verdade que estes problemas existem, mas quando se faz uma campanha é necessário que haja clareza. É preciso que se saiba para onde se quer efetivamente chegar, para não misturar um conjunto de coisas e fazer confusão. Inclusivamente aqueles que gostavam eventualmente de envolver-se na ação cívica, mas não são capazes porque notam que não há uma programação. Não há planeamento estratégico, não há raciocínio organizacional claro que mova aqueles que se dedicam à luta cívica, em suma, a uma campanha cívica. Além de ter objetivo claro, é necessário também que esse objetivo se enquadre dentro daquilo que podíamos chamar de ação realista. O que é uma ação realista integrada com objetivo? Uma reação realista integrada dentro de um objetivo claro significa que as ações a serem desencadeadas devem sempre ter como fim último o alvo a ser alcançado. Mas essas ações e esses objetivos devem ser realistas. O realismo a que me refiro é no sentido de ser algo que se pode efetivamente alcançar. Não se pode fazer uma campanha cívica propondo coisas que se sabe que não se pode alcançar nas circunstâncias concretas que vai ocorrer a campanha, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. É necessário que aqueles que estão no planeamento da campanha não só tenham claro o objetivo, mas este objetivo deve ser efetivamente realizável. Exemplo, imagine que na Kizanga há uma escola localizada ao lado da Capela do São Pedro. A escola está nas mesmas condições que me referi em relação à da Caringa. Perante esta situação, decidem fazer campanha com vista a torná-la numa escola com condições tais como biblioteca, campo para desporto, refeitório, etc. Esses são objetivos perfeitamente concretizáveis. Não se está a sonhar coisas do outro mundo que não seja possível fazer. Se a escola nunca foi pintada há 10 anos, não está em condições, estamos a exigir que se faça a pintura da escola. Isso é um objetivo perfeitamente realista. Estamos a exigir que se coloque janelas, portas na escola, que se coloque uma biblioteca na escola. Estes são objetivos perfeitamente realistas. Não estamos a exigir nada impossível de se fazer. Esse é o sentido a que se devem atribuir quando se programa ou planeia uma campanha. Aqueles que estão envolvidos no planeamento devem definir quais que são concretizáveis e não pensar em avançar questões que não são possíveis. É ainda relevante que aqueles que pretendam exigir direitos devem ter com clareza as autoridades, departamentos e ministérios responsáveis pela concretização de certos direitos. Por exemplo, se uma comunidade não tem um posto médico, é claro que é preciso que aqueles que se juntam enquanto cidadãos ou ativistas cívicos se unam para fazer uma campanha para exigir que haja um posto médico, de modo que possam desfrutar do direito à saúde na sua comunidade, mas devem saber que têm de exigir às autoridades do setor da saúde, nomeadamente o Ministro da Saúde, Delegação Provincial da Saúde, Governador Provincial e Administrador do município. É claro que o administrador não tem competência para construir um hospital ou um centro de saúde, mas ele poderá fazer chegar a informação aos superiores hierárquicos. Imagine que os ativistas e os cidadãos querem avançar com uma campanha que visa a construção de um posto médico na comunidade. Exigem ao Ministério da Cultura. Claro que não faz sentido. Ou então se dirigem ao Ministério dos Recursos Minerais para exigir que se instale um posto médico. Igualmente, não faz sentido. Ou seja, é preciso que fique sempre claro quais são os órgãos ou quais são as autoridades responsáveis para as quais as campanhas deverão se dirigir. Capítulo 3. Ação não violenta ou desafio político. Outra categoria igualmente importante a considerar quando se está a fazer o planeamento de campanhas cívicas
é não se perder de vista que a campanha deve sempre ser não violenta. O conceito de ação não violenta neste contexto é sinônimo de desafio político. Podemos dizer ação não violenta, desafio político ou desobediência civil, mas é importante esclarecer o seguinte: quando as pessoas vão à rua em manifestações, elas podem queimar pneus. Isso não é violência. Se bloquear uma estrada, isso não é violência. Não se pode confundir com violência, porque isso é normal em ações cívicas de grandes dimensões. Estes atos visam chamar atenção e produzir impacto. É relevante sublinhar isso para que não se confundam. E sobretudo naqueles contextos em que não há democracia, onde existem ditaduras, às vezes aqueles que estão a promover uma campanha cívica podem ser alvo, podem ser objeto de violência das autoridades, sobretudo das autoridades policiais. Enquanto ativista que decide envolver-se numa campanha, não pode programar ir para a campanha com armas. É disso que se refere a ação não violenta. Ninguém pode, no momento de planear a campanha, pensar em levar armas ou sabres ou katanas. Nada disso, mas o que pode acontecer é que os ativistas entendam, por exemplo, que para tornar a sua ação cívica mais consistente ou mais forte, muitas vezes para chamar atenção, decidem bloquear ruas, queimar pneus. Isso é perfeitamente normal, desde que isso não se traduza em risco para alguém. Muitas vezes acontece com pessoas perfeitamente pacíficas que programam um conjunto de ações com vista a exigir os seus direitos. Alguma vez pode suceder que haja reações violentas das autoridades policiais e outras. Imagine-se uma manifestação e a polícia aparece e começa a torturar companheiros. Claro que se houver a possibilidade de pegar o polícia e receber a arma ou porrete, não para matá-lo, mas para evitar que ele faça mal ao nosso companheiro, devemos com certeza fazer. Porque não podemos permitir que alguém ponha em causa a nossa integridade física. Este ato nobre seria a legítima defesa do grupo. Os indivíduos devem igualmente exercer a legítima defesa. Veja bem, não se trata de poder, trata-se de dever. Estaríamos a defendermos-nos perante a tortura policial para que não se ponha em causa a vida do nosso companheiro. Nós temos de intervir. Quando notarmos que há uma intenção clara de se tirar a vida da pessoa que faz parte da nossa luta ou do nosso grupo de campanha, nós temos de usar todos os meios necessários para salvar esta pessoa. Mas nunca devemos, no momento de planear as nossas lutas cívicas, programar agir com violência. Nunca. Mas no momento da nossa luta, se alguém for violento contra nós, temos de aplicar a violência com legítima defesa e proporcional. Não porque somos violentos, mas porque temos de nos defender de quem pretende violentar-nos, de quem não respeita a vida, a integridade física e a dignidade humana. Em resumo, deve-se reafirmar que quando se está a programar uma campanha cívica, não se deve recorrer a ações e meios de natureza violenta. E repito, isso não significa que não nos possamos defender de ações violentas como necessidade de legítima defesa. Capítulo 4. A lição da história com respaldo histórico. Gostava de partilhar uma fábula do século XIV que foi produzida na cultura chinesa, cujo título é O Mestre dos Macacos. Ela pode ser lida também no livro Ferramentas para Destruir o Ditador e Evitar Nova Ditadura. Reflita sobre ela. Esta fábula é uma representação da ação não violenta ou do desafio político. Quando os ativistas ou os cidadãos partem para uma campanha cívica, o que eles estão a fazer é de facto desafiar o poder político, é desafiar as autoridades no sentido de cumprirem aquilo para o qual eles estão empossados. E muitas vezes esse desafio não é só o desafio de exigir direitos, às vezes é o desafio de destituí-los dos cargos que exercem, como será analisado adiante. Eu dizia que esta história,
O mestre dos macacos, de alguma forma, resume do ponto de vista conceptual o que é isso de ação violenta, o que é isso de desafio político e como isso pode ser efetivamente eficaz. O Mestre dos Macacos é uma parábola chinesa do século XIV, da autoria de Liu Ji. Ela descreve muito bem esse entendimento negligenciado do poder político. No estado feudal de Shu, o velho sobrevivia mantendo macacos ao seu serviço. O povo de Shu chamava-o de Zhongong, mestre dos macacos. Todas as manhãs, o velho reunia os macacos no seu pátio e dava ordem ao mais velho para liderar os outros até as montanhas para colher frutos de arbustos e árvores. A regra era que cada macaco tinha de dar 1/10 da sua colheita ao velho. Aqueles que não conseguissem fazê-lo seriam chicoteados impiedosamente. Todos os macacos sofriam amargamente, mas não se atreviam a reclamar. Um dia, um pequeno macaco perguntou aos outros macacos: "Foi o velho que plantou todas as árvores de fruto e arbustos?" Os outros disseram: "Não, eles cresceram naturalmente." O pequeno macaco ainda perguntou: "Não podemos colher os frutos sem a permissão do velho?" Responderam: "Sim, todos nós podemos." O pequeno macaco continuou: "Então por que devemos depender do velho? Porque todos nós devemos servi-lo." Antes que o pequeno macaco pudesse terminar a sua declaração, todos os macacos se tornaram de repente iluminados e despertos. Naquela mesma noite, vendo que o velho tinha adormecido, os macacos derrubaram todas as barricadas da paliçada em que estavam confinados e destruíram-na totalmente. Eles também levaram os frutos que o velho tinha acumulado, trouxeram todos eles consigo para a floresta e nunca mais retornaram. O velho finalmente morreu de inanição. E o Li Zi afirma que alguns homens no mundo governam seus povos por meio de truques e não através de princípios justos. Eles não estão exatamente como o mestre dos macacos. Eles não estão conscientes das suas confusões mentais. Assim que os seus povos se tornam iluminados, os seus truques não funcionam. Espero que depois de ter lido isto, compreenda que, primeiro, para ter sucesso em campanha, é necessária a unidade. Lembre-se do período em que os macacos estavam na condição de escravizados, submissos, e depois conseguiram manter uma estratégia para se livrar da opressão. Foi preciso dar porrada ao velho? Não. Eles simplesmente deixaram de obedecê-lo. E quando tu deixas de obedecer, retiras todo o poder daquele que tem o poder de si, daquele que usa o poder contra si. A fábula demonstra a eficácia da não-violência, ou seja, muitas vezes é possível alcançar o êxito na luta pelos nossos direitos sem o uso da violência. Há um provérbio que diz o seguinte: nem sempre a força nos permite alcançar os nossos objetivos. Na maior parte das vezes, aqueles que usam a força contra nós, podemos confrontá-los com inteligência. Mas esta inteligência não pode permanecer somente na sua cabeça. Deves usá-la através da cooperação. Neste contexto, falamos de cooperação para a unidade. Portanto, é possível que sejamos capazes de nos unir para lutarmos pelos nossos direitos, primeiro na nossa comunidade. Mas depois, é o que muitas vezes acontece. Lutamos muito e percebemos que o grupo que está no poder não está interessado em resolver nenhum problema relativo aos direitos e liberdades fundamentais. Muitas vezes, quando as pessoas reclamam da falta de escola, matam. Quando reclamam a falta de eletricidade, prendem. Quando reclamam a falta de comida, perseguem. Então, chega-se à triste conclusão de que a solução é a semelhança do que aconteceu com o mestre dos macacos.
é retirá-los do trono, é removê-los do poder, e aí já não será necessário fazer campanha para ter direito à água, para ter direito à escola, para ter direito a um posto médico. Terá de fazer campanha para destruir todo o sistema, tal como os outros fizeram na Tunísia, em Madagascar e no Nepal. Em 2010, a Tunísia era uma ditadura. O povo se uniu, saiu à rua e destruiu o partido que estava no poder há décadas. O presidente ditador fugiu do país e eles conseguiram transformar a Tunísia numa democracia. O mesmo sucedeu em outros países. Estes exemplos são relevantes para compreender a diferença de campanha cívica implementada numa democracia e numa ditadura. É crucial ter em conta o contexto no qual a luta cívica se desenrola. Numa democracia como na África do Sul, no Ghana ou no Botsuana, se os direitos estão a ser violados, os cidadãos podem fazer campanhas cívicas e as autoridades, o governo, aqueles que têm cargos públicos, em tese, vão ouvir. Vão dialogar com o povo para resolver os problemas. Se não resolverem por alguma razão, no mínimo haverá diálogo. Mas nas ditaduras, tal como aconteceu com os macacos, o que se deve fazer não é só lutar por água ou por escola, mas é preciso destruir todo o sistema que já dura meio século. Este sistema não consegue garantir sequer água nem saneamento básico para sobreviver. O que significa que a nossa luta não pode ser somente por escola, porque sabemos que não vão resolver o problema da educação. Já se passaram 50 anos, a luta tem de ser para destruir todo o sistema. Juntarmos-nos aos milhões na rua para pôr fim a todo o sistema. Voltamos então às campanhas cívicas de pequenas dimensões, tendo sempre em conta o contexto e a cultura política, ou seja, a ação não violenta feita numa democracia e campanha cívica feita numa ditadura. Em democracia, em tese, como foi referido, as autoridades se predispõem a dialogar, têm o dever de dialogar com os cidadãos para resolver a demanda. Mas na ditadura, até o direito de fazer protesto ou direito de campanha não existe. O que fazer perante esse quadro? A solução é a resistência revolucionária. E esta resistência revolucionária, quando decidir exigir uma escola ou um posto médico ou uma biblioteca, é preciso ter em conta que estas pequenas campanhas não vão resolver o grande problema que é o sistema, a ditadura. Todo o regime é uma fraude. Então, qual é o fim? Qual é o objetivo de fazer estas campanhas pequenas? Estas campanhas pequenas têm um fim psicopedagogo. Têm como objetivo preparar as comunidades para primeiro terem a capacidade de fazer campanhas cívicas a nível local, compreender o que é e como implementar uma campanha cívica numa escola pequena na comunidade, no seu município, na sua província. Mas devemos sempre ter consciência de que na ditadura o objetivo final é pôr fim a todo o sistema que oprime, a todo o sistema que não garante água, que não nos garante a educação, que não nos dá saúde, etc. Pode até resolver um problema da sua comunidade, mas as outras comunidades vão continuar a viver na miséria, sem os seus direitos fundamentais, com fome e com falta daquilo que é básico para que um ser humano viva nesta terra com dignidade. A pequena campanha que um grupo vai realizar é para saber primeiro como se implementar a campanha. Segundo, é para ganhar a coragem de ter confiança de que é capaz de no futuro fazer coisas maiores. E as pessoas depois perceberão que são capazes de concretizar campanhas na comunidade, no município ou na província. As pessoas depois perceberão que é possível fazer algo maior, é possível fazer algo semelhante ao que os outros fizeram na Tunísia. Por isso, é preciso começar a escala menor. Mas o pequeno não é o objetivo. O grande objetivo é alcançar a liberdade, é pôr fim a este regime
que nos oprime. É necessário reafirmar que o objetivo último das pequenas campanhas é preparar as pessoas para o grande combate, a luta de libertação, à semelhança do que os antepassados fizeram na era colonial. Temos de ter consciência de que a falta de água, a falta de eletricidade, a falta de hospital, a falta de emprego, a falta de educação de qualidade, entre outros problemas, não são causados pelo diabo. Tudo isso é um problema político. É algo que tem que ver com a falta de governantes comprometidos com o país, com a falta de um partido que governe efetivamente para o povo. Estão todos focados em si mesmos, no seu grupo e beneficiando-se das riquezas do país. Ora, as pequenas campanhas devem servir como instrumentos que vão preparar os cidadãos para a grande luta. Imagine se no período colonial os nossos antepassados decidissem: vamos exigir ao colono para pôr fim à violência, vamos exigir ao colono para que nos dê a possibilidade de viajar sem autorização do chefe do posto. Eles perceberam que tudo isso eram sintomas da colonização e a solução residia na destruição de todo o sistema colonial. E fizeram. É isso que Angola precisa hoje. Um ativista ou cidadão, quando está a lutar pelo seu país, deve ter consciência e capacidade para distinguir claramente o que é um sintoma e qual é a causa do problema. Nesse momento, a luta já não pode estar focada nos sintomas, tais como a exigência da água, saúde, eletricidade, entre outros. Quando não existe a garantia desses direitos, a ausência deles são sintomas do problema. O grande problema é o regime, o grande problema é o partido-Estado que controla o país. Este é que tem de ser derrubado para que possamos construir um novo país, sob pena de continuarmos a girar em torno dos mesmos problemas e jamais sairmos como se de uma roda se tratasse. Tem um ponto de partida e voltará sempre ao mesmo ponto na medida em que ela vai girando. As pessoas nas comunidades sabem que os meses e anos vêm e vão e as coisas não mudam. Há comunidades pelo país que estão semelhantes a 1920, antes do colono partir. Não há mudança nenhuma. Existem alguns exemplos dramáticos. No tempo colonial, em Malange, construíram escolas como o Liceu, o Amílcar Cabral, hoje ainda. Eram escolas destinadas às crianças que frequentavam a 5ª e 6ª classes. Hoje, o regime ditatorial transformou em falsas universidades e as crianças não têm escolas. Aquilo que o colono destinava às crianças deram o estatuto de universidade, mentindo ao povo que em Angola tem universidade, quando na realidade aquilo deveriam chamar de ensino médio superior e não universidade. Capítulo 5. Alguns métodos não violentos de campanha cívica. Exposição das redes sociais de nomes de agentes dos serviços secretos. Cartas de oposição ou apoio. Declarações públicas assinadas. Declarações de acusação e de intenção. Comunicações de petições em grupo ou em massa. Slogans, caricaturas e símbolos. Banners, cartazes e comunicações exibidas, folhetos e panfletos, jornais e revistas, rádio, televisão e redes sociais, escritas com fumaça no céu ou na terra, delegações diplomáticas, prêmios satíricos, grupos de lobby, piquetes, simulacros de eleições, exibição de bandeiras e cores simbólicas, uso de símbolos, oração e culto, entrega de objetos simbólicos, nudez em protesto, luzes simbólicas, mostra de retratos, pintura como forma de protesto, novos sinais e nomes, sons simbólicos, reclamações simbólicas,
confraternização, vigílias, teatro e música, sketches cômicos, jogos, canto, procissões, marchas, desfiles, procissões religiosas, peregrinações, cortejos, discursos públicos, manifestações, permanecer em casa. Capítulo 6. Campanhas recentes bem-sucedidas. Campanha contra o racismo e remoção de estátua. Em maio de 2021, uma estátua de um anjo branco a pisar em um anjo negro na entrada do Hotel Portugália, em Malange, gerou uma grande polêmica e motivou denúncias de racismo. A estátua, que se encontrava no Hotel Portugália, reabriu o debate sobre o racismo no país, desencadeando reações de indignação e um abaixo-assinado. Cronologia dos acontecimentos. A imagem viral, a foto da estátua, foi partilhada nas redes sociais, gerando uma onda de protestos contra o simbolismo racista da representação. Reação da sociedade civil. O caso levou vários setores da sociedade angolana a manifestarem-se. A indignação resultou num abaixo-assinado por várias personalidades e organizações. Debate sobre o racismo. O crime serviu para reacender o debate sobre o racismo em Angola, com ativistas e cidadãos a exigirem ações contra este tipo de manifestações. Remoção da estátua. Devido à pressão pública, a estátua foi removida pelo hotel. O crime destacou a necessidade contínua de abordar questões de racismo e as heranças coloniais em Angola. Campanha contra a violação de direitos trabalhistas numa fábrica chinesa. Relatos de maus-tratos em uma fábrica chinesa na província do Bengo foram amplamente divulgados em março de 2024 após a denúncia de uma jovem chamada Teresa Ventura. As alegações incluíam a exploração de mão de obra e outras violações de direitos dos trabalhadores. A denúncia e as suas consequências. Contexto. A denúncia ganhou notoriedade quando a trabalhadora postou um vídeo nas redes sociais que se tornou viral. A postagem pedia às autoridades que investigassem as condições de trabalho na fábrica. As declarações de denúncia eram sistemáticas e contínuas. Localização. Embora a denúncia de Ventura tenha ocorrido no Bengo, notícias de violações de direitos trabalhistas em fábricas chinesas em outras províncias como Luanda também foram reportadas na mesma época. Resultados. As denúncias levaram a uma ação das autoridades angolanas. Em março de 2024, 2 fábricas chinesas em Luanda foram fechadas por diversas violações, incluindo maus-tratos a trabalhadores e poluição ambiental. Contexto mais amplo. O caso de Teresa Ventura faz parte de um problema mais amplo de ressentimento e tensões entre alguns angolanos e as empresas chinesas que operam no país. Outras denúncias de violações trabalhistas e ambientais já ocorreram ao longo dos anos, com trabalhadores angolanos relatando maus-tratos, condições de trabalho precárias, salários baixos, longas horas de trabalho sem fins de semana, condições insalubres, expropriação indevida de terras. Repercussão pública. A má-fé de algumas empresas chinesas tem contribuído para a crescente insatisfação e, em alguns casos, hostilidade em relação à comunidade chinesa em Angola. Em 2025, houve relatos de tumultos e ataques a empresas chinesas, resultando na evacuação de alguns cidadãos chineses. Embora não haja relatos de prisões ou acusações específicas, no caso da Teresa Ventura, a visibilidade da sua denúncia destacou a necessidade de maior fiscalização e proteção dos direitos dos trabalhadores angolanos. Capítulo 7. Plano Modelo Síntese de Campanha. Título: Introdução. O problema. Objetivo. Métodos. Fases de implementação e calendarização.
O critério de posicionamento das atividades em cada fase é o nível de intensidade e gravidade, ou seja, as atividades devem ser gradativas, partindo das mais suaves às mais duras, tendo em conta o grau de confrontação e exigência. Linha A. Primeira, fase de diplomacia e conhecimento público. Linha B. Segunda, fase de mobilização em grande escala. Linha C. Terceira, protestos variados de grande impacto. Exemplo, manifestação. Parceiros, slogan de campanha. Elaborando o plano de campanha, a equipa ou a comunidade envolvida na preparação deve anexar ao plano descrito um orçamento adequado à realidade, que responda adequadamente ao custo do material e às atividades necessárias. Existem itens essenciais numa campanha que devem obrigatoriamente constar no orçamento, nomeadamente a comunicação, o transporte, o papel variado e outros, conforme o contexto. Capítulo 8. Base legal para campanhas cívicas. O direito de resistência. Manuel Ngangula, jurista e advogado. Resistir ou desobedecer constituem a mola impulsionadora das grandes transformações ocorridas ao longo das diversas épocas. É o que diz em nota de apresentação o jurista Serafim Gonçalves na sua dissertação de mestrado com o tema O Direito de Resistência, Legitimidades para a Desobediência Civil. O caso português, na qual questiona se esses grupos sociais poderão justificar e legitimar as suas ações através dos institutos da desobediência civil e da resistência, colocando-se a questão se serão eficazes ou válidos no aparecimento e na efetividade dos novos direitos fundamentais, querendo com isso referir-se ao artigo 21º da Constituição Portuguesa, que consagra o direito de resistência. O direito de resistir, segundo Maria Diniz, é o direito reconhecido aos cidadãos em certas condições de recusa à desobediência e à oposição às normas injustas, à opressão e à revolução, quando esta ordem que o poder pretende impor for falsa, divorciada do conceito ou ideia do direito imperante na comunidade. A característica principal do direito de resistência e de desobediência civil, quase sempre associadas, é a sua utilização como última ratio pelos cidadãos para fazerem valer os seus direitos enquanto instrumento jurídico-legal, visando a modificação de uma situação urgente de abuso de poder, opressão e injustiça. É um direito legítimo de cidadania com uma valoração omissa e indeterminada por a sua previsão ou consagração constitucional não ser de considerar, por essa razão, como uma legitimação efetiva do direito de resistir ou desobedecer às más políticas do Estado. Perscrutando sobre o direito internacional dos direitos humanos, nada expresso consta sobre o direito de resistência, quer na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quer no Pacto sobre os Direitos Civis e Políticos ou na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, pois não fazem referência explícita sobre o direito de resistência, devendo, em nosso entender, tal interferência retratar-se da interpretação das normas relativas ao direito que cada povo tem de autodeterminação e luta contra o opressor. A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos prescreve no seu artigo 20º, no número 1, que todo povo tem direito à existência. Todo povo tem direito imprescritível e inalienável à autodeterminação. Ele determina livremente o seu estatuto político e assegura o seu desenvolvimento econômico e social segundo a via que livremente escolheu. O número 2 refere que os povos oprimidos tenham o direito de se libertar do seu estado de dominação,
recorrendo a todos os meios reconhecidos pela comunidade internacional. Esta norma dirige-se aos povos em geral. A ideia central consta na Carta das Nações Unidas, artigo 1º, número 2. É o tal direito à autodeterminação dos povos e à escolha livre do estatuto político. A maioria dos estatutos escolheu como estatuto político o Estatuto de Direito Democrático, onde se incluem os estados lusófonos, ou seja, de expressão portuguesa, sendo que o facto de serem estados de direito, no texto constitucional, radicam a ideia do respeito à dignidade da pessoa humana como núcleo central dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos que o Estado deve não só consagrar, como efetivar a sua realização. Os países de língua oficial portuguesa, quanto à consagração do direito de resistência nas suas constituições, apesar de serem Estados parte de vários instrumentos sobre os direitos humanos, quer a nível universal e nos planos regionais, segundo a sua localização geográfica, não reconhecem todos o Instituto do Direito de Resistência nas suas constituições, e as opções políticas estiveram na base destas escolhas. Assim, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe não consagram às suas constituições o direito de resistência. No caso de Angola, mesmo que se quisesse fazer uma interpretação da harmonia com o direito internacional, por força do artigo 26º, número 2 da Constituição da República de Angola, que descreve que os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Carta Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos e os tratados internacionais sobre a matéria ratificados pela República de Angola, não chegaríamos a esse desiderato. A Constituição Portuguesa consagra no seu artigo 21º direito de resistência e todos têm direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades, garantias e de repelir pela força qualquer agressão quando não seja possível recorrer a autoridades. A Constituição Federal do Brasil consagra no seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, sendo essa norma susceptível a diversas interpretações. A Constituição da República de Moçambique refere no seu artigo 80º que o cidadão tem direito a não acatar ordens ilegais ou que ofendam os seus direitos, liberdades e garantias. A Constituição da República Democrática de Timor-Leste consagra no seu artigo 28º, Direito de Resistência e Legítima Defesa, número 1, que todos os cidadãos tenham o direito de não acatar e de resistir às ordens ilegais ou que ofendam os seus direitos, liberdades e garantias fundamentais. A Constituição de Cabo Verde consagra no artigo 19º Direito de Resistência, que é reconhecido a todos o direito de não obedecer a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias, de repelir pela força qualquer agressão ilícita quando não seja possível recorrer à autoridade pública. Todas estas normas referentes à consagração do direito de resistência têm a mesma matriz, a da Constituição Portuguesa, com exceção da brasileira. Apesar do seu elevado grau de indeterminação que não permite a sua efetivação no plano prático, estas normas são de aplicação direta nos ordenamentos jurídicos, onde se mostram consagrados. Capítulo 9. Medo. Luzia Muniz,
jornalista e socióloga. Para sua sobrevivência, os regimes autoritários fazem do medo uma arma política, instrumento indispensável e incontornável no controlo e repressão da sociedade. Medo, criado de várias formas e imposto aos cidadãos para garantir a manutenção do poder do mesmo grupo, mesmo que isto signifique imobilismo ou regressão da sociedade. Essa manutenção, que configura como refúgio, segurança e mesmo sobrevivência física de autocratas e ditadores, visa proteger o status quo da elite do poder, nomeadamente os privilégios materiais, financeiros e sociais só alcançáveis com acesso ao poder, caminho para a apropriação dos recursos nacionais e consequente enriquecimento ilícito. Com medo de perder tudo, incluindo o controle da sociedade e de se transformar em vítima do seu próprio modelo repressivo, a elite do poder recorre a medidas bárbaras, designadamente prisões e assassinatos de opositores e críticos. Usa de forma macabra a privação de liberdade ou assassinato de opositores, críticos e contestatários como medida preventiva para travar eventual rebelião generalizada que possa fugir do seu controlo. Com isso, mostra que tem medo, que o medo acabe e que os opositores mobilizem a população para uma contestação em grande escala que fuja do seu controlo. Assim, precisa de medidas radicais para cortar o mal pela raiz, ou seja, perseguir, prender, assassinar os mais perigosos contestatários e opositores e todos aqueles que atrapalham o normal funcionamento da ditadura. Com essa tenebrosa fórmula preventiva de controlo, o regime quer evitar as consequências desastrosas para sua imagem internacional de um massacre com recurso à bomba ou metralhadora que teria de usar para reprimir uma potencial revolta popular de milhares de cidadãos. Ao adotar o medo como instrumento da governação, o regime, mais do que ameaçar os contestatários como Che Menino não fala política, da canção Velha Chica de Valdemar Bastos, quer dizer sobretudo aos jovens: não te envolvas em contestação crítica, oposição ou manifestação contra a política e os políticos do poder. Influência da Primavera Árabe. Se é verdade que o medo é usado há muito como arma política, com os acontecimentos da Primavera Árabe, sobretudo na Tunísia, onde a população corajosamente confrontou e derrubou o ditador, em Angola, o poder entrou em pânico com medo de efeito contágio e assim reforçou-se, tornando-se ainda mais intolerante a qualquer tentativa ou esboço de rebelião individual ou grupal. Num país que sofreu mais de 2 décadas de guerra civil, pensar e agir diferente da cartilha estabelecida pelo chefe significa ser mimoseado com anátema de perigoso para a sociedade e para a prevenção da paz e tratado como um potencial impulsionador do regresso à guerra. Nessa fobia, o regime angolano divide a sociedade entre afoitos jubiladores e opositores críticos. Sobre estes últimos, catalogados como inimigos da paz e da reconciliação nacional, justifica-se o uso de todo tipo de violência. Recorre à manipulação política das liberdades em nome da reconciliação, na expressão de José Castiano, filósofo moçambicano, autor do livro O Intermundo, e a atribuição de rótulo como parte do discurso de deslegitimação política dos adversários, de acordo com Juan Michel Mabekotale, historiador congolês, em rótulos atribuídos ou rótulos assumidos. Medo incutido através de discursos, de documentos do partido e seus apêndices, de incitamento pelos mídia, do discurso de ódio e da deslegitimação de críticos, opositores e contestatários.
para essa empreitada incluem ditos intelectuais e fazedores de opiniões e até líderes religiosos que, tal como na religião, incentivam os cidadãos a aceitarem designadamente o destino traçado por Deus. Recorrem a mentiras, credências e charlatanices para manipular as pessoas e induzi-las a acreditar que a sua condição de miséria e do país, incluindo o tipo de políticos e de regime, estão de acordo com os desígnios de Deus. Portanto, a mudança em Angola não está nas mãos dos angolanos. Neste sistema, o chefe do regime funciona como se fosse uma divindade, inquestionável e infalível. Por isso, qualquer contestação ao seu poder e desempenho é vista como uma heresia, profanação do templo do poder ou pecado. Tal como a religião amedronta os pecadores com o inferno, o regime, transmitindo a ideia de que é o único salvador de Angola, faz crer que sem o MPLA o país desaparece. Justiça e mídia na disseminação do medo. Para semear e disseminar o medo, são usados a justiça e os mídia, sobretudo os de grande alcance, que cumprem a missão de perseguir judicialmente, encarcerar, manipular informações e desencadear ataques de caráter sobre os anti-regime, mesmo depois de mortos. Num estado repressivo e belicista da natureza de Angola, que mata cruelmente adversários políticos, atirando seus corpos ao rio para servir de alimento para jacarés e outras espécies aquáticas ferozes, como organizar campanhas cívicas para destituir a ditadura. Será possível fazê-lo de forma pacífica, dada a natureza repressiva do regime, avesso ao diálogo com quem almeja a construção de uma sociedade de liberdade e dignidade? Destruir a ditadura sem violência. No seu livro Ferramentas para Destruir o Ditador e Evitar Nova Ditadura, Filosofia Política da Libertação para Angola, baseado na obra de Gênio Sharp, From Dictatorship to Democracy, 1993, Domingos da Cruz acredita e mostra que em Angola é possível derrubar esse regime por meios pacíficos. Essa forma pacífica de derrube da ditadura poderá ser através de uma rebelião interna organizada para evitar o risco de derrubar um ditador e substituí-lo por outro, uma espécie de ditador light. Entre as várias medidas a adotar para o sucesso dessa revolução a desencadear através de resistência democrática, o autor, professor universitário no Canadá e antigo preso político do grupo 15+2, destaca, por exemplo, nunca negociar com o ditador, desobediência, estudar bem as fraquezas da ditadura para um eficaz e indispensável planeamento estratégico. Como fazer isso em Angola, onde vigora um partido-Estado? O maior empregador é o Estado. As instituições estão todas partidarizadas. Apenas 14% dos angolanos em idade ativa têm empregos formais. Taxa de desemprego nos 30% e de desemprego jovem acima dos 60%, segundo o Instituto Nacional de Estatística, e onde ser funcionário público significa adular o chefe. Como planear estrategicamente uma resistência democrática num Estado excessivamente securitário, com todos os órgãos e organismos de segurança dentro e fora do país a defenderem e protegerem o ditador e a ditadura em vez de servirem ao Estado? Como fazer isso no país que transformou o slogan do tempo da guerra pela soberania nacional? Cada cidadão é e deve sentir-se necessariamente um soldado. Em cada cidadão é forçosamente um vigilante bófia. Como evitar a infiltração de agentes do regime nessa resistência democrática?
Tudo isso tendo em conta que se trata de um povo que a sua história recente não mostrou nenhum grande ato de coragem no país, em que o medo e o Estado securitário mataram a solidariedade, incentivaram o individualismo, a falta de sentido de coletividade e a promoção da cultura e o egoísmo. Por isso, como defende Graça Machel, desmantelar o medo constitui um imperativo, o primeiro para a construção de uma sociedade democrática assente no primado da lei e das igualdades e para acabar com políticas e práticas adotadas sem envolvimento e participação popular. Como? Com trabalho de formiguinha, perante o gravíssimo quadro social que inclui um exército de cunangas e elevado índice de criminalidade juvenil, uma bomba ao retardador que vai explodir de forma violenta e espalhar estilhaços em todas as direções e, por outro lado, com um reforço da opressão, os sinais apontam para um desmantelamento violento de um regime há muito esgotado. Não sendo uma sociedade baseada na cultura islâmica, onde cidadãos se predispõem a sacrificar a sua vida em nome de uma causa comum, Angola, paralisada pelo medo, precisará de muito engenho para primeiro neutralizar o medo e libertar-se do desumanizante regime. Manual prático de campanhas cívicas, escrito por Domingos da Cruz, doutor em Filosofia Contemporânea. Lido por mim, Ana Genário.